mais me choca foi a forma criminosa como fui taxado pela mídia, que sem nenhuma prova me acusou de feminicida. Deixo claro que sofri 2 tentativas de homicídio. Uma por uma mulher, outra por todos os repórteres que divulgaram informações falsas e absurdas sobre o caso. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. Vamos falar hoje sobre o caso Paulo Bilinski. Se você não conhece, pesquisa, é importante que você saiba. Pra mim é um dos casos mais bizarros, absurdos, assim ó, insano o que aconteceu com o cara. Eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Aliás, pesquise, eu preciso que você pesquise esse caso, mas eu vou resumir para você. Paulo Bilinski, um delegado da polícia, ele é um instrutor de tiro, né, em São Paulo. Um cara que caiu na besteira de conhecer uma mulher pela internet, tá? Em 2020, 2 anos atrás, e botar ela dentro de casa. Um erro grave hoje em dia é você colocar uma mulher dentro de casa que você não sabe quem é, não tem a menor ideia de quem seja. Parece que conheceu ela pela rede social, ela morava em outro estado, Rio Grande do Sul, se não me engano, ele em São Paulo, e ele pegou e trouxe para casa. Aí começou ali, né, enfim, é sempre difícil quando você vai conviver com outra pessoa, ainda mais quando você não conhece a pessoa. E começaram a dar os problemas, o cara já tava ficando de saco cheio, ó, minha filha, quer saber? Pega teu rumo, não deu, vaza, enfim, aquela história toda. Aí o cara foi lá tomar um banho, saiu do banheiro, pá, tranquilo, abriu a porta, tá ela lá, apontando pra cara dele e disparou 6 vezes contra ele. 6 vezes. Depois disso, ela foi até o quarto e ela fez o trabalho nela mesma, churrascou-se ela própria, tá? Toda a imprensa depois começou a tratar o cara como o responsável, invertendo a narrativa. É tão assim, ó, absurdo isso, cara. Não faz nem sentido, mas vamos lá. Vamos lá. O cara tomou 6, mas aí começaram a dizer que não, na verdade é o seguinte, ó. Coitadinha, a mulher é uma vítima, a mulher sempre é uma vítima, né? Ele fez isso contra ela, porque só pode, né? E depois ele pegou, ele deu nele mesmo 6 pipocos no próprio corpo. 6. Olha que loucura. O cara ficou 11 dias entre a vida e a morte na UTI, tá? E agora, após 2 anos, concluiu-se o inquérito, o Ministério Público se manifestou, não tem prova alguma, isso é falso. Foi comprovado que, de fato, a real é que este cara sofreu uma tentativa, né, contra a vida dele, e ela depois foi e tirou a própria. Né? Isso está provado pela investigação, até porque ganhou mídia e a imprensa e a polícia geralmente dá mais atenção quando o caso é midiático, porque de resto eles não dão muita bola não. E esmiuçaram e viram que não. O cara, ele foi a vítima, de fato, na história. E agora ele veio a público, né, uma nota oficial finalmente após 2 anos, e disse essa frase para mim, ela é importantíssima. Ele sofreu 2 tentativas contra a vida dele. Porque a imprensa sim tentou acabar com a vida dele, coisa que a outra não conseguiu, aquela mulherzinha não conseguiu, a mídia queria fazer. E eu quero dizer para vocês aqui que isso não é aleatório, não é algo que acontece assim, não, tem método. Isso é estratégia. Foram muito bem sucedidas na estratégia delas. Inseriram em várias repartições públicas e em várias redações jornalísticas pessoas alinhadas com o projeto de dominação feminino na sociedade. E aí, quando acontece um caso como esse, não vão permitir que você tenha a análise adequada. Vão querer passar uma falsa ideia para você, para colocar uma pulga atrás da sua orelha, porque tem uma... Olha, eu vou evitar, né, palavras agressivas, porque realmente eu não quero passar uma vibe pesada para você. Eu quero que você raciocine só, tá? Elas querem que você pense que, de fato, a mulher sempre é a vítima e o homem sempre é o agressor, por mais que ele fique comprovado que ele é a vítima da história. Isso tem um objetivo que é conseguir poder, passar mais e mais leis lá no Congresso Nacional, onde elas consigam cada vez mais castrar você, cada vez mais amarrar sua mão, cada vez mais inviabilizar que você tenha o mínimo de justiça
para que você não consiga vencer uma mulher em hipótese alguma no judiciário. Veja aí, eu já postei, falei a respeito sobre o julgamento com perspectiva de gênero. Então, não só o judiciário, como também o quarto poder, porque a mídia, se vocês não sabem, ela é tida como o quarto poder, porque a informação é importantíssima. Você manipula mentes com uma informação quando você está com má intenção. E as feministas, elas têm má intenção, elas não ligam para a verdade, elas não querem saber da verdade. Tanto é que a própria narrativa feminista é baseada em teses de feministas, não tem comprovação nenhuma histórica. Mas elas foram tão felizes na estratégia que conseguiram moldar uma sociedade, um pensamento social, mudar as leis com base em uma fraude, com base em uma mentira, que é a narrativa feminista sobre a tal da opressão histórica, que é o pensamento marxista. Você tem que se aprofundar nos porquês das coisas para você entender o contexto social que você está inserido, meu amigo. Então não é aleatório isso. Não é aleatório que o nosso amigo Paulo Bilinski tenha sofrido 2 tentativas contra a vida dele. E isso está acontecendo, vai continuar acontecendo ainda por muito tempo. Está longe de mudar ainda, tá? Saibam disso. As redes sociais vieram como um advento para fazer um outro ponto. Agora, nós percebemos que esse grupo que tem esse projeto de poder já percebeu isso, e nós temos aquele candidato a presidente deles que tem só 4 dedinhos numa mão, já dizendo assim: nós vamos ter que regulamentar a imprensa, regulamentar as mídias sociais. Isso leia como censura, como um impedimento de opositor falar, porque aí eles vão conseguir implantar a narrativa oficial deles ad eternum. Entenda todo o contexto que está acontecendo, rapaziada. Não é só a nossa luta contra o feminismo em si, também é, porque esse é só um dos braços do grande problema maior, que é essa tentativa de tomada de poder socialista, comunista no mundo inteiro. Não é só aqui não, é no mundo inteiro, infelizmente. Tá? Saiba disso. E eles não ligam se você acredita ou não, ou se você está sendo enganado ou não. Porque eles têm um projeto de poder muito claro. Estão usando as massas, pessoas que não têm o mínimo de instrução, não leem aprofundadamente uma matéria, nunca leram um livro inteiro na vida que seja mais do que um gibi. Essas pessoas não têm capacidade cognitiva de ter raciocínio lógico. E eu não estou desmerecendo as pessoas não, tá? Aliás, um pouco, porque as pessoas também têm culpa no cartório de não terem se interessado em se informar, ter aceitado todas as informações, como elas vêm da imprensa, como elas vêm dos professores. Cara, você tem que ter um raciocínio, você tem que ter um pensamento teu formado. Você ouve o professor, vê se ele está falando que faz sentido. Professor, não faz sentido, não concordo. Porque os professores, eles se valem na sala de aula do poder da autoridade intelectual deles e não deixam que você tenha um pensamento que fuja daquilo que ele quer que você pense. E a imprensa, ela faz esse trabalho com a grande sociedade, manipula o pensamento social com o quarto poder chamado imprensa, para que todo mundo pense, acredite que sim, de fato, um caso absurdo como esse do Paulo Bilinski só pode ser o quê? Feminicídio. É ele que tentou contra a vida dela, porque os homens fazem isso, né? Os homens são maus. Como é que é? Nem todo homem, mas sempre um homem. Enfim, o vídeo de ontem fala isso. E aí, as pessoas que são mais incautas, inocentes e também às vezes, né, realmente ignorantes, por culpa própria ou não, e elas acabam aceitando isso. E nós estamos aqui, ó, todo mundo pagando o preço disso, tá? Então o vídeo de hoje é: abre o olho para que você não seja o próximo Paulo Bilinski ao colocar uma mulher na tua casa que vai tentar contra você, tá? De cara, já bota uma mulher dentro de casa. Você tá maluco, rapaz, não faz isso não. Jamais, tá? E saiba que você pode ser o próximo também, inclusive, a sofrer isso, se fizer o que ele fez de botar na casa, e ainda sair você como a pessoa que cometeu o crime, e não como vítima. Já pensou? Se ele não estivesse aqui para se defender, possivelmente encerrariam como feminicídio e ele ia para a história. A família dele ia ficar chorando a morte dele, ainda achando que ele que havia tentado contra a vida dela. Olha que loucura. Rapaziada, não vamos permitir que isso continue, não. Vamos lutar contra isso. E eu conto com você. Curte, comenta, compartilha, engaja, ajuda. Ou vai ser você o próximo Paulo Bilinski. Um abraço.